Capítulo 115. Estilística, figuras de pensamento. A estilística é uma área de estudo da linguagem que se dedica a analisar a maneira como os recursos estilísticos são empregados para produzir determinados efeitos de sentido. Entre esses recursos, temos as figuras de pensamento, que são estratégias discursivas que envolvem uma manipulação do conteúdo semântico das expressões. Neste capítulo, iremos explorar as principais figuras de pensamento que podem aparecer na prova do Enem. Antes de começar, é importante lembrar que as figuras de pensamento não se limitam a um simples jogo de palavras. Elas envolvem um processo de reflexão e interpretação, exigindo do leitor a capacidade de perceber nuances e subtextos. Portanto, entender as figuras de pensamento é fundamental para melhorar a compreensão e a interpretação de textos. A primeira figura de pensamento que vamos abordar é a ironia. A ironia consiste em dizer o contrário do que se pensa, geralmente com um tom de sarcasmo ou zombaria. É uma figura de pensamento muito utilizada para expressar críticas ou insatisfações de forma indireta. Por exemplo, quando alguém diz que belo dia para um piquenique. Em meio a uma tempestade, está sendo irônico. Outra figura de pensamento importante é a antítese. A antítese envolve a aproximação de ideias opostas ou contrastantes. Por exemplo, na frase "o amor é um doce que só se serve frio", temos uma antítese entre doce e frio. A antítese é uma figura de pensamento que cria um efeito de contraste, ressaltando as diferenças entre as ideias apresentadas. A hipérbole é uma figura de pensamento que consiste em exagerar uma ideia para enfatizá-la. Por exemplo, se alguém diz "eu já te falei isso 1.000.000 de vezes", está usando uma hipérbole para expressar a ideia de que já repetiu a mesma coisa várias vezes. A personificação ou prosopopeia é uma figura de pensamento que atribui características humanas a seres inanimados ou abstratos. Por exemplo, na frase "o vento sussurrou nos meus ouvidos", o vento é personificado como se fosse capaz de sussurrar. O eufemismo é uma figura de pensamento que consiste em suavizar uma ideia que pode ser considerada desagradável ou chocante. Por exemplo, dizer que alguém passou desta para melhor em vez de dizer que a pessoa morreu é um eufemismo. Essas são apenas algumas das principais figuras de pensamento que podem aparecer na prova do Enem. Ao longo deste curso, você irá se deparar com muitas outras, e aprenderá a identificá-las e interpretá-las corretamente. Lembre-se, entender as figuras de pensamento é uma habilidade fundamental para a compreensão e a interpretação de textos, e pode fazer toda a diferença na sua nota final.